Olá, eu sou Nádia Bambirra, eu sou professora da Escola de Atores Wolf Maia, sou atriz, diretora, produtora. Estou hoje aqui no WMcast com Thierry para falar um pouco sobre os jovens atores, né, Thierry? Essa geração ela, que flui, Sim, meu nome é Thierry Tremourou, eu sou belga, nasci na Bélgica e eu acho que eu estou no Brasil desde 1992. Eu me considero um belga da gema. Se fala assim? Gostei, belga da gema. E trabalho como ator, como diretor também. Produtor nem tanto, mas eu estou nessa área. E como coach francês para atores e atrizes. Isso é muito gostoso. Então, a gente resolveu falar aqui sobre esses nossos jovens, né? Talvez começando... Com Jafar. Por dentro de casa. Vamos falar do Jafar. Jafar, o nome da onde vem o nome Jafar? Jafar é um nome árabe que vem das descendências árabes por parte de pai. Como ele não teve relacionamento nenhum com a família paterna, antes de tudo eu soube que os avós, bisavós, tataravós eram sheiks drusos. E aí tinha um que chamava Said Jafar. Quando eu escutei isso, o Jafar ainda estava na minha barriga, eu não sabia se era homem, se era mulher, mas era Jafar. Aí ficou Jafar. Eu nunca mais tive contato com essa família, mas Jafar quer dizer fortaleza. Eu acho que essa encarnação veio aí por isso. E eu, na época, estava muito envolvida com Dani Visco, Letícia Spiller, no Porão, Jaque Fagundes, trabalhando com sufis. O Porão é o quê? Porão era um grupo de pesquisa que a gente tinha no Porão do Vila Lobos, que a Dani coordenava de alguma forma. Uma pesquisa muito corporal. E durante muitos anos a gente se encontrava, já que a gente está falando desses novos jovens atores, éramos jovens atores, artistas, que nos encontrávamos todo dia, assim, disciplinadamente, 8, 9 horas da manhã, não me engano, 8 ou 9, e ficávamos até meio-dia pesquisando o corpo, pesquisando linguagem dentro do Porão. Então ali surgiam muitas histórias interessantes e surgiu um espetáculo chamado Falcão Imperador, que Dani dirigiu, e Letícia e Jaque e Dani fizeram o roteiro e eu produzi na época e fiz a parte audiovisual. Então, e era um espetáculo, o Falcão Imperador era Nikos Kazantzakis e Rumi. Elas fizeram um texto a partir desses dois autores. Então a gente permeava os sufis, que já era uma coisa que Rainer Viana, que eu fui assistente dele também, já falava muito, né? Encontro com Homens Notáveis, Rainer já tinha me levado para esse lugar. Então, quando veio Jafar, Sheik Druso, sufis, falei, Ele caminha como ator e como músico, não? Ele tem essa... Sim, que é uma questão que o mercado, né, como a gente fala, tem até muita dificuldade de aceitar, né, hoje em dia, um artista que seja múltiplo, né? Ou você é ator ou você é músico, né? Você não pode ser ator, músico, circense, produtor. Isso é uma coisa antiga, né? Porque tá mudando, né? Mas ele ainda tá nesse limbo aí de ator, cantor, e perguntam, você quer ser o quê? Não, ele é as duas coisas, de fato. Ele é apaixonado por cantar e é apaixonado por ser ator. Na verdade, ele entrou para a Escola de Atores Wolf Maia, que é onde ele se formou, para melhorar a sua performance no palco como músico. Mas quando ele chegou aqui, se apaixonou nessa história de personagem e aí não teve mais jeito. Mas você... Não, tô perguntando isso porque eu tô pensando muito nos jovens atores com quem a gente vem trabalhando assim. E eu sempre tento impulsionar eles a ter vários... a ter bagagens, assim, a poder desenvolver vários... Qual é a palavra que eu esqueci, que eu perdi? Dons assim possíveis, sabe? Como a arte, aptidões. Exatamente, como a arte do clown, né? Ele toca a sanfona, mas ele tem uns números de mágica, ele pode ser acrobata, e eu acho tão interessante para o ator também conseguir caminhar com vários aptidões assim, né? Eu acho fundamental, né, Thierry? Eu acho que quanto mais rico for esse ator, mais ele vai conseguir enriquecer seus personagens, seu estar em cena, né? Sim. Como é que é a história com a Lara? Conta um pouco pra mim. A Larinha, é engraçado porque outro dia, semana passada, eu vi uma matéria
e estava escrito assim, vocês talvez não sabem, mas a Lara que encarna a Joia nessa novela chamada... Como é que é essa novela? Ai, não me pergunto. No Sol, o Mundo, não sei o quê, no Sol. Essa novela das novas agora, da TV Globo. Talvez vocês não saibam, mas o pai dela é também ator e está fazendo Nos Tempos do Imperador. Aí eu achei muito engraçado, porque ela tem 24 anos agora A mesma idade do Jaffa. A mesma idade. Uhum. E o reconhecimento está vindo pela filha. Pois é, eu também já virei a mãe do Jaffa. É muito louco isso, é muito louco, é bonita, né? A gente tá abordando um tema que emociona bastante, não é? É assim, né? não dá para não ser coruja, como o pessoal fala, porque eu, ao mesmo tempo, eu venho observando o quanto essa coisa do ser ator é familiar ainda, né? A gente vem lá de trás das famílias circenses, né? Sim, sim. Então a gente vai levando isso adiante. Se você perceber, quantas famílias os filhos são atores, os netos são artistas, né? Vamos tirar do lugar do ator. Artistas, né? Você vê o Gilberto Gil, os netos, Gilsons. Você vê Caetano, os netos, quer dizer, os filhos, né? Mas você vê a Fernanda Montenegro, Fernandinha Torres. Se você os Farias, é uma família de artistas, o de Paula, né? É muito comum, né? Nossos filhos ficarem... O que a Lara conta é que não tinha como não ser, pois ela cresceu nos camarins, nos palcos da Bialess, da Monique Gardenberg, dos projetos que eu e Lorena da Silva passamos a fazer, sabe? Então ela estava lá em contato permanente com outras pessoas dentro de casa, até participar de uma escola que tem no Rio de Janeiro, eu não sei se existe ainda, chamada Catsapá. Sim, acho que existe, sabe? Catsapá, que tem dança, circo, teatro... sapateado, que é o que sapateado, começaram. Exatamente, exatamente. E aí, bom, ia lá umas 2 vezes por semana, uma criança de 7, 8, 9 anos, né? E depois, na Escola Cal, a Liz Reis tinha e ainda deve ter um ateliê para jovens, assim, uma vez por semana. E ela topou fazer e um dia apresentar os trabalhos. E o que eu achava interessante no trabalho da Lara com uma amiga dela, que hoje é psicóloga, é que tinha era um plástico bolha, e dentro do plástico, apertando as bolinhas assim, ela construiu uma composição. Eu achei que na idade dela era bem rico assim, sabe? Não era nada careto. Uhum. E chamei Lauro Macedo, da TV Globo, para saber o que ele achava daquilo. E gostou, chamou ela e a coisa começou na televisão. A Lara não teve como continuar os estudos dela na Unirio, que de lá para cá não parou de trabalhar. Pois é, o Jafar também. Ele tá levando a universidade, assim... Aí ele consegue. Tá, mas na garra, porque não é fácil, né? E um pouco isso, assim, né? Parece que ser ator é uma coisa fácil, glamurosa, né? Quem tá de fora vê e diz, nossa, já estão na Globo, já estão no glamour. E é árduo, né? A gente que acompanha, assim, a gente vê que é muito trabalho. E antigamente era um trabalho que vinha acompanhado realmente de muito dinheiro. Sim. Estar na Globo era estar, né? Num outro patamar. Hoje em dia já não tem mais esse glamour, né? Não. A gente tá vendo isso dentro de casa, né? Não tem. Então, cada trabalho é uma batalha. E aí acabou aquele trabalho e espera, né? Vai pro próximo, né? E você tem esse sonho de, às vezes eu brinco dizendo, nossa, tudo que eu queria na vida é ser pai da minha filha. eu tenho, mas o Java não deixa ter, não. Ser chamado para aquilo, para atuar, para contracenar. Eu nem sei o que seria, na verdade. Eu nem sei o que seria de contracenar com ela. Fizemos isso uma vez, eu fiz uma performance uma vez no festival Tempo, do César Augusto e companhia. Eu acho que é a única vez que ela... Era uma performance a partir de um texto da Sandrine Roche, chamado O Vermelho do Meu Rosto, e traduzido pela Ângela Leite Lopes. E eu conduzi ela, Lorena
eu queria... Era uma história de família, então eu queria a filha, a mãe, eu estava até querendo a avó. Quer dizer, a mãe da Lorena, mas não rolou. E foi Rosa Duá. Talvez você conheça uma atriz que trabalhou muito com a Mira Haddad. Não. Essa linha de trabalho, a Mira Haddad. Mas estou pensando assim, porque essa galera jovem, é aí quando nós que estamos em contato com muitos jovens atores, né, que nem nasceram dentro de famílias de artistas, assim, qual é o caminho? Qual é o caminho? Uhum. A Lara, quando tinha 7, 8 anos, foi chamada para fazer um curta-metragem. Tinha a Carol Condé, fazendo uma professora, que hoje é agente artística da Lara. E era ela tinha 7, 8 anos. E a diretora perguntou para ela, você quer fazer a protagonista ou o antagonista? Olha a pergunta para uma criança de 7, 8 anos, né? E ela falou no carro para mim, pai, eu acho que eu prefiro como é que é já? A antagonista? A antagonista, porque tem mais conflitos. Se a protagonista, vai ser assim uma linha só. A outra, ela briga, eu posso mostrar mais coisas. 7, 8 anos. Caramba! Estranha, né? Agora, eu, por exemplo, não venho de uma família, nada me predestinava a isso. Não? Não, de alguma maneira tinha uma tia lá que adorava ópera e muitos livros por perto dela. Minha mãe tinha um traço de pintura, desenho que ela abandonou quando se casou. Mas nada em volta me alimentava. Eu também não, para falar a verdade. Quer dizer, meus pais eram economistas e cientistas políticos. Sempre, né, há uma relação com a arte. Mas nada que tivesse assim ao meu lado, nunca convivi com artistas. Comecei a conviver com artistas quando eu cheguei no Brasil, em 1980, já tinha 15 anos, que foi Angel Viana, mas o meu pai conviveu com muitos artistas, ele tinha um ator frustrado dentro dele, ele chegou a ser ator, ele falava que ele fez uma peça com Tônia Carreiro, que ele entrava, entregava uma carta e saía. Eu falei, mas pai, você não fez uma peça, você fez uma figuração. Ele não admitia, era uma peça. Então ele tinha essa paixão, me levava para ver orquestras, música clássica, ele me aproximava muito da arte. Né? Então isso é... Mas eu queria mesmo... Primeiro passo de um caminho futuro, não? Mas eu queria mesmo, era ser atriz da novela da Televisa. Sendo filha de quem eu era, não vou dizer aqui, mas eu queria mesmo era fazer a protagonista da Televisa, que era uma menininha, eu não sei que novela era aquela, que se enfiava por dentro de um buraco, encontrava um velho. Eu era muito noveleira, eu adorava novela. Darcy Ribeiro adorava novela, né? Minha mãe adorava novela, acho que gostar de novela não quer dizer também que a gente... Eu conheço várias pessoas, eu confesso. E aí essa minha história com televisão... Tem muito a ver com essa paixão minha mesmo, sabe? Novela, cinema, o audiovisual sempre foi uma paixão, assim, pra mim. E eu acho que é essa paixão que eu, no meu contato com os jovens hoje em dia, cada vez mais passa pela relação com a câmera, assim. E o que eu adoro ver os teus trabalhos, porque você passa pelo toque, né? Mesmo que você bote um audiovisual no meio e tal, você trabalha em multimídia, mas o teu trabalho passa muito por essa coisa do toque, né? Eu acho incrível. Mas você estimula, porque eu estou pensando, mais uma vez, essa coisa multitalentos dentro de um ser assim. Eu vejo que no meu processo eu provoco muito essas moças, esses moços, né? A abordar a pintura, arte gráfica, performance, instalações, música, e quase que o texto, a fala vem lá no final. Esse trabalho que a gente está fazendo ao ar livre agora, eu ensaiei muito mais o contorno, as imagens, as transformações, o uso de materiais, isopor, chuva, vento. E de onde você traz essa relação com isso? Que quase de... Eu talvez seja um artista plástico frustrado. Né? Sabe quando eu cheguei no Brasil em 92,
a primeira galera que eu conheci pela Flávia de Faria, Israel Nunes, são os artistas plásticos do Rio de Janeiro. É com eles que eu comecei a conviver. E eu tenho isso, eu tenho muito isso de querer pegar objetos e transformar. Transformar. Você me falou outro dia o quanto seria cada vez mais necessário ter uma linha de trabalho performático, de trabalhar performance dentro da formação dos atores. Sim. Durante essa pandemia eu criei um coletivo de jovens, né? Pra gente se juntar e não enlouquecer. Então, e eu provoquei muito eles. E as provocações foram se tornando vídeos incríveis. E muito desse lugar da criatividade de um jovem trancado num quarto, né? A maioria estava trancada num quarto, e tendo que criar a partir desse nada, que é um quarto e um corpo, um texto. Quase não usavam texto. Ou quando usavam texto, usavam imagens para cobrir aquele texto, sabe? Então eles começaram a trazer a performance para dentro do audiovisual. Era uma coisa muito mais de instalação momentânea, nada que pudesse se repetir, sabe? Eram pérolas, assim, são coisas que surgiram de uma verdade, de uma necessidade de brotar de dentro deles, porque senão eles iam morrer dentro daqueles quartos, entendeu? E isso foi me levando a uma pesquisa que eu estou fazendo agora chamada 7, que é uma pesquisa que vem sobre o feminino a partir de Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro da Clarice Pinkolas. Dali a gente continua aprofundando na questão de gênero, e eu tinha homens jovens envolvidos na pesquisa e diziam, bom, se é sobre mulher selvagem, o que a gente está fazendo aqui? E a gente disse, será que o homem não tem uma mulher selvagem? Vamos buscar. Si? Exato, vamos buscar esse. Então... Não somente, será que os homens não têm que aprender a conviver com a mulher selvagem? Pois é, todas essas questões eu joguei nesse caldeirão e disse, não vão embora, fiquem, né? Então a gente deu um passo a mais nessa pesquisa e a gente trouxe Dani Visco para nos ajudar, e a gente começou a trabalhar o feminino em cada chácara, né? E depois a gente trouxe Tânia Alice, sim, que é uma professora da Unirio, né? E que é uma pessoa especializada em performance. E quando a Tânia Alice chegou, ela falou assim, quem de vocês é performer? Eu disse, ninguém. Que a gente já queria fazer o quê? Uma instalação, né? A gente já estava falando em transformar nossa pesquisa numa instalação. E aí de repente eu disse, caramba, nenhum de nós é performer. Mal sabemos o que é isso, sabe, assim, de fato. E já se tornou um outro âmbito, assim, do ser ator, né? Já tem uma especialização em performer. E o quanto a performance que vai pra rua, ela só vai porque é muito vital, muito necessário pro artista, né? E isso mexeu muito comigo, assim. Eu acho que é muito importante, especialmente nesse novo momento que a gente está vivendo, não só no Brasil como no mundo, né? De rever tudo. Acho que essa pandemia nos levou a rever tudo, né? Independente das situações políticas de cada um, mas de cara a pandemia já nos leva a essa reavaliação de tudo. E se a gente tirar tudo, o que sobra de arte? Se a gente não tiver nada, acho que sobra o que brota, que é a performance, né? E se é a performance, é a arte. Então, acho que a gente tem que voltar para essa essência, né? E assim como você trabalha com os materiais que são... eu estou buscando o artista que precisa se expressar. E se expressar a partir do que é seu, do que é da sua terra, do que é do seu entorno, do que é da sua realidade. Se a sua realidade são os prédios de São Paulo, beleza, mas se a sua realidade é a terra seca do Sergipe, então vamos falar disso, sabe? Se a sua realidade é o nazismo que tem hoje em dia no sul do Brasil, vamos falar disso, sabe? O que eu sinto é que é isso, assim, que a gente precisa... os jovens não estão, nem eles estão aguentando mais falar do que é dos outros, falar do que é de fora, sabe? Falar de referências. Então, eu acho que a performance é o mais próximo da gente entender de novo como buscar a essência. Sim. Pra gente se tornar de novo o que a gente sempre foi como artistas, né? Seres transformadores, né? Sim. Pra gente estar à frente do tempo. O que eu sinto é que tudo que aconteceu também nesse país, assim, que a gente tá vendo, e em vários outros países, especialmente na América Latina, é que a gente não se apropria, sabe, do nosso ser artístico. Então a gente não se apropria da nossa cultura. E se a gente não se apropria da nossa cultura, a gente fica assim, sendo imitador, repetidor. Então, até pouco tempo atrás, tudo que eu ia fazer tinha referências, vários filmes norte-americanos e europeus. Referências, textos ou peças importados. E eu disse, caramba, então eu acho assim que
que eu diria para os jovens artistas hoje, e eu acho que é um lugar onde Jafar vai, e também Lara deve ir por conta desses pais que eles têm, né? Que assim, o Jafar é um artista que nunca concordou em não ser aquilo que lhe é prazeroso, essencial enquanto artista. Coisa que muitos outros crianças talvez não teriam tido esse discernimento, como a própria Lara na hora de escolher um personagem. Ela prefere escolher um personagem que vai desafiar mais ela. Sim. Sempre o antagonista vai ser mais desafiador, a gente sabe disso. E ela descobriu isso com 8 anos, né? O Jafar foi convidado a fazer parte de várias boy bands, a ser um popstar, e ele sempre odiou o mainstream. Nunca quis fazer parte de mainstream, nem ser popstar. A música dele nunca foi para ganhar dinheiro, nem para ficar famoso. Aliás, ele nunca pensou em ficar famoso e ele, se você perceber, até se esconde em personagens estranhos para que não deixe de ser artista e pânico de ser galã, né? Não lhe interessa nem um pouco ser galã, né? E eu acho que essa é uma prerrogativa não só do Jafar e da Lara, como dessa turma de jovens que eu vejo que meio que é a mesma, né? Porque eles fazem parte da mesma turma, né? Que é uma turma com uma cabeça muito boa, de jovens que me ensinam muito o tempo inteiro, sabe? Que estão à frente do meu tempo, que me fizeram rever meus conceitos de feminismo, sabe? Eu era machista pra caramba, até conviver com essa turma aí, sabe? Esses jovens que estão em volta de Jafar e de Lara e da gente, que me instigaram a rever várias coisas, sabe? Então, eu acho que eles sabem muito mais que a gente só precisa dar para eles esse material, sabe? Dar o isopor para destruir. Mas aí para proporcionar, para deixar crescer, florir, né? o que já existe lá, porque eu concordo contigo, essas gerações são inacreditáveis, são lindas, lindas e muito mais livres, né? E tomara que a gente não... Pois é. Porque tem que ser muito delicado. Mas aí eu estou pensando que dentro de uma escola tem que poder proporcionar isso também. Aí eu estou pensando assim, enquanto você estava falando, estou pensando espacialmente. Eu preciso, dentro da escola, de um galpão. Eu preciso de um lugar que eu pudesse sujar o chão, que eu pudesse gritar, usar tinta, quebrar, martelar e tudo isso. E geralmente a sala de teatro, como elas são usadas por vários grupos, um após o outro, a gente não tem como danificar esse chão. Então, isso é uma coisa que tem que pensar assim, sabe? E não é por acaso que eu vou fazer trabalhos no estacionamento. Você falou no Amir Haddad, acho que o Amir tem um pouco essa proposta, né? Ele tem. De levar o teatro pra rua. A gente teve Augusto Boal, que acho que tá na hora de trazer ele de volta, sabe? Né? Trazer o Boal de volta, entender. Eu acabo de vir de um momento no MST, que homenagearam a minha mãe. E eles sempre, antes de qualquer coisa que eles fazem, eu fiquei muito comovida. E eu disse pra eles assim, isso é arte. É essa arte que eu tô buscando. Antes de qualquer coisa que eles fazem uma coisa que eles chamam de mística. Que nada mais é que um grande ritual, uma grande abertura, mas é absolutamente artístico e muito particular. Eles colocam lá os frutos da terra, o chapéu de couro, forram a mesa com chita, colocaram várias velas em volta, criando um palco com cartolinas coloridas e entram. Era sobre minha mãe, que é uma cientista política. Entram falando a minha mãe como se minha mãe fosse poesia. Falas da minha mãe, sabe? E tem cantos que eles fazem. E é de uma verdade. E o negócio vai te arrepiando. E eu digo, caramba, é isso, sabe? É ritualizar, né? É acreditar que se você botar uma velinha com papel de cartolina em volta, você faz uma... como é o nome daquilo que a gente faz na frente do palco com as velas? Uma ribalta. Uma ribalta. Você faz uma ribalta e a partir do momento que você cria uma ribalta, tudo que acontece ali dentro é arte, é performance, né? Porque se estabelece a egrégora. É incrível, né? Sem um figurino específico, sem a proposta de ser arte, e acontece. Agora, é o Valère Novarina que fala, não se trata de construção de personagens sem desconstrução da pessoa. Exato. Lá no palco. Então a gente tem que poder proporcionar, criar espaços baldias, a gente fala assim também. Baldear, né? Balizar. Não. Espaços baldios, como se fosse um terreno baldio. Exatamente. Espaços assim que sem barreiras,
onde você puder desconstruir para poder inventar, construir alguma coisa, né? Que não seja presa ao palco italiano, né? Eu tenho que falar de frente para vocês, eu não posso ficar de costas. Há um texto específico, Isso. há um jeito de dizer. Exatamente. Né? Porque a gente tem que descobrir o que é que essa moçada, essa juventude, e como é que eles querem falar. Né? A gente fica, às vezes, achando que o nosso jeito é o jeito de... Não, esse foi o jeito que a gente encontrou. A gente troca com eles o que a gente aprendeu e viveu como matéria, né, para eles, material para eles usarem na hora de fazerem seu trabalho, como você mesmo disse, né? Desconstruir o ego e essas pessoas para poder construir personagens, personas, né? E trocar e se propor a trocar, né, com a plateia. Porque o que acontece e o que é muito perigoso é que há uma diferença muito grande entre ser ator, artista e celebridade, né? E Vedete. E há uma confusão com isso. Essa é a primeira coisa que eu digo quando eu vou dar aula, assim. Celebridade qualquer um pode ser. Se eu tirar a roupa agora e for pelada para a Avenida das Américas, eu vou ser celebridade amanhã. Vou estar em todas as capas, posso depois ganhar uma grana, ser BBB e etc. E se eu souber administrar o meu grande lance de ficar pelada no meio da Avenida das Américas, eu ficarei muito mais famosa que muito artista, né? Então isso não é ser artista. Isso não é ser uma atriz, né? Isso é ser uma celebridade. E tem muitos artistas que não querem ser celebridades, que não estão nem um pouco afim e que acabam se tornando celebridades porque o trabalho fica maior que eles, né? Sim. Então, é entender o contato com quem está do outro lado enquanto plateia, enquanto um artista que precisa dizer aquilo, nem que seja para uma pessoa. Sim. E nós aqui recebemos também... a gente não está falando de um país como a Bélgica, que é muito pequeno, né? A França, que 14 vezes... Não, a Bélgica... a França é 14 vezes a Bélgica. O Brasil... A França cabe no estado do Brasil. Eu demoro mais tempo para... como é que é? Para ir para... Quando você vai para Porto Alegre e depois Rio Grande do Sul, Itaqui, que é a fronteira com a Argentina... você demora mais tempo do que para ir para a Bélgica. A Bélgica são 11 horas de voo. É gigante, né? E a gente recebe, acolhe jovens do país inteiro, não? De Florianópolis, de Salvador, de Niterói, de não sei de onde. E cada um com sua história, com seu sotaque, não é para fazer, não é para unificar. É conseguir trabalhar com cada um dentro da sua originalidade, não? Exatamente. Não querer fazer, não, todo mundo agora tem que falar a língua nacional. Teve uma época que foi isso, exatamente. Né? Teve uma época que a gente ensinava, por isso que eu disse hoje, assim, eu estava conversando com a Larissa e disse que a gente precisa poder se contradizer, porque teve uma época... Larissa, quem é Larissa? Larissa é uma pessoa que está do outro lado dessas câmeras. Não tem uma câmera ali para mostrar as câmeras? Então, teve uma época que a gente ensinava certas coisas que hoje em dia não se ensina mais, não existe mais. Mas teve uma época que sim, os alunos perguntavam, e o sotaque? Eu dizia, não, tem que unificar esse sotaque. Neutralizar o sotaque, era a indicação. Né? Hoje em dia, pelo contrário, né? Hoje em dia você tem que assumir o teu sotaque. E se você precisar fazer outro, você tem que saber fazer outro, mas você não precisa esconder o teu sotaque. Né? Então muita coisa mudou, e acho que os jovens são os grandes, as molas propulsoras dessa mudança, e tem que se apropriar dela, né? E é claro que a gente está vivendo um momento de muita repressão e a tentativa até de voltar atrás, né? Nesses conceitos de beleza, nesses conceitos de branquitude, né? Porque antigamente quando eu digo há 6, 7, 8, 10 anos atrás, não mais que isso, para ser protagonista você já sabia que tinha que ser branca, de preferência loira e de cabelo liso, né? E magra. E fotografar bem representava ter uma beleza apolínea, né? E hoje em dia, depois daquela série Game of Thrones, ficou super nítido que isso já caiu, né? O protagonista é um anão que virou um gato, né? Quando antes a gente imaginaria que um anão poderia ser protagonista. Nunca, né? A negritude começa a tomar seu espaço, né?
e a questão LGBTQIA+, né? Então tudo começa a ter uma coisa muito mais caleidoscópica. A gente começa a olhar para a juventude, inclusive, especialmente para a juventude, que é quem se manifesta nessa coisa multicolorida, que é o LGBTQIA+, e o arco-íris, acho que é um pouco isso, né? Eles estão cada dia mais multicoloridos. E eles se manifestam também com os personagens que a gente começa a ver nas séries que a Netflix traz, né? Nos personagens que até a própria Rede Globo, quando trazia a Malhação, começava a trazer, né? Então, acho que tem várias mudanças acontecendo. Essas gerações jovens são gerações que pegaram essa internet, né? Eu e você, a gente, né, sabe o que era não ter um celular. Exato. Não existia um celular. E acho que na hora de criar, por exemplo, o Porão, que eu falei aqui, não existia celular. A gente sabia que tinha que estar lá 9 horas da manhã. Não tinha negócio de ficar ligando para desmarcar. Não, era 9 horas da manhã. E eu ainda ia de bicicleta e ainda botava peso na canela. Eu já chegava logo como. Éramos, assim, completamente insanos. Hoje em dia, com essa coisa da internet, são gerações que têm muito mais dificuldade de focar num caminho único, né? Porque eles têm acesso a tanta coisa que eles ficam muito perdidos. Mas, ao mesmo tempo, eles têm acesso a tanta coisa que, se eles aproveitam isso, como muitos aproveitam, eles abrem, né? Eles abrem o leque e aí tudo se abre e se amplia, né? E essa coisa que você diz de ser multi, né? Eu cada vez mais eu falo no ator multi. Eu acho que o ator do futuro é um ator multi, um ator que se dirige, um ator que sabe operar seu som, que sabe virar o celular para ele e dali tirar uma cena, porque se não souber não faz nem um self-tape. Mas eu estava pensando, é surpreendente porque esse multi, ele vem muito do circo. Né? Verdade, no circo todo mundo faz tudo, né? Todo mundo faz tudo e quando vai envelhecendo a gente vira clown, palhaço, né? Mas você foi trapezista, você funambula, aquele que anda em equilíbrio numa corda. Na corda, né? Na corda, enfim, passa por vários malabaristas e tudo. E aí o circo, de uma certa maneira, foi morrendo um pouco, virou teatro, bastante teatro de rua. Eu estou pensando mais talvez na Europa e tudo, mas e hoje a gente está resgatando todas essas possibilidades dentro do ser artista. Pois é, e eu acho que o Brasil tem que se integrar nesse movimento, né? Eu concordo. Porque a gente está muito afastado. Como acho também que o Brasil tem que se integrar no que é a América Latina. Eu sinto que a gente é muito descolado de tudo e a gente está vivendo agora ainda os resquícios disso, né? A gente passou muitos anos idolatrando tudo que era norte-americano, né? E agora a gente está vivendo que ainda existe esse resquício porque em 2 minutos esse cara mandou todo mundo de novo ir para esse lugar. Esse lugar já estava aí, né? Então, e como você mesmo disse, o Brasil é esse país incrível. Agora eu andei 2.700 quilômetros, fui até Alto Paraíso de Goiás. Aí passei por Minas, passei por Araxá, por Perinópolis, enfim, fui até Alto Paraíso de Goiás e buscando com câmera também artistas raiz, né? É um projeto que eu tenho, Arte Raiz Texturas do Brasil, junto com o João Camargo. Então, a gente foi, por exemplo, a gente passou pelas tecelãs, tecedeiras em Araxá, que é uma coisa tão vital. Elas ficam em cima daquelas máquinas e eles tinham resgatado as máquinas antigas de tecelagem. Então são 6 pedais, pode ter até 10 pedais. E então elas, ao mesmo tempo que elas fazem uma coisa aqui com a linha, e os pedais, é de uma força para sair um tapete, para sair e sai perfeito, né? Eles têm uma partitura que elas vão seguindo, né? E dali elas vão com a cor, com a partitura. Isso é uma arte que não tem... E a gente nem sabe direito que existe. Né? Então, Não, te ouvindo, eu estou pensando também, esse lugar a gente vai montando, elaborando um espetáculo, né? E quando a gente chega perto, eu sinto a necessidade deles poder tocar, trocar, aprender a mexer com eletricidade, com madeira, o que é um ciclorama dentro de um palco, como é que a gente todo esse trabalho, por exemplo, que a Ayrton e a equipe dele, né, elabora para levantar um espetáculo, eu acharia tão importante eles também fazer. Pois é, mas isso era do nosso fazer no teatro. Onde a gente perdeu isso? Eu trabalhei em companhia que eu imprimia o prospecto que a gente ia fazer o lambilã para distribuir, a gente fazia a luz, a gente preparava o palco, a gente vendia o ingresso, a gente vinha para trás e a gente fazia o espetáculo. Sim, sim. Né? Mas quando a gente começou a terceirizar,
quando o teatro passar a ser da rede municipal, da prefeitura... Ou do dono, fulano de tal, né? Que quer ganhar dinheiro com teatro, né? E aí a gente passou a não ter mais... Por isso que eu digo que as escolas têm que trabalhar com arte performática. Sim. Porque o aluno, para que o ator não saia achando que a única forma de fazer arte é contratar um teatro ou entrar num edital, né? E a mesma coisa com o audiovisual, que ele sabe que com o celular ele pode fazer um programa, Sim. pode fazer o que ele quiser, um filme, né? Ou seja, filho, faz uma oficina, um ateliê de 6 meses na Escola Nacional de Circo, né? Você quer aprender a tocar um instrumento? Vá, eu te dou a força necessária para você aprender a tocar violão. Aí a gente começou falando dos nossos filhos, né? Acho que é um pouco... Eu fiz muito isso com o Jafa, né? Porque assim como a Lara com 8 anos você já percebia que ela já sabia o que queria, o Jafa, eu digo, ele fica puto comigo, que ele nasceu cantando, ele aprendeu a cantar antes de falar, né? E então, tudo que era relacionado a isso, porque ninguém lá em casa canta, é uma coisa dele, né? Então, tudo que era relacionado a isso, eu sempre fui tentando realmente... Então, o Jafa não tá onde tá, imagino que a Lara também não, porque são nossos filhos e porque a gente conhece a gente pra caramba. E você... Acho que é muito mais pelas ferramentas que a gente colocou nas mãos deles quando a gente descobriu que eles queriam ser artistas, né? Mas você nunca passou pela tua cabeça dizer... Ai, filho, não, essa profissão não, é muito dura, Sim. A gente não sabe do dia seguinte. Antes dele realmente querer, passou pela minha cabeça, será que eu ajudo mesmo? Não, artista não. É uma profissão de dor, mas assim, na própria escola ele teve esse turning point de optar por isso, né? Até o próprio Wolf, assim, teve um momento que encostou ele na parede e disse, olha, se você quer ser ator é disciplina, então muda tudo e é isso. Se não, esquece. E ali ele realmente foi pra casa, o Wolf foi bem duro com ele. E aí ele foi pra casa e pensou muito e decidiu que sim, que ele queria. E ali ele começou a se dedicar. Porque parece às vezes que é muito simples, né? Quero ser artista. Mamãe falou que eu sou bonitinho, né? Que eu canto bem. E não é, né? É isso, assim. Será que eu quero que meu filho seja artista? Eu na verdade, nunca passou pela cabeça minha, até porque... Eu vivo disso desde os 20 anos, assim. Eu nunca desisti disso. E sempre achei que era uma profissão... A gente tem muita sorte, não? A gente encontra pessoas incríveis pelos caminhos. É uma profissão linda, né? É uma profissão de troca, de criatividade constante, né? De amor pra caramba por aquilo que a gente faz e está, né? Se a gente não tiver com amor, não rola, né? Olha, ontem a gente montou um espetáculo agora, né, na rua, no estacionamento, que por pouco não acontece porque chuva, enfim. E a hora que você vê 100 pessoas lá sentadas, na rua, com as luzes, esses jovens assim, vibrando, e não tinha ensaio geral, eles foram na raça. Eles assim. querem te matar nessa hora, né? Eles querem me matar antes, e hoje espero que seja o contrário. Não, eu hoje já mandava assim Mas mensagem. é sempre igual, Thierry. Já acaba amanhã, eu queria chegar mais cedo, eu não sei o que eu faço. Mas eu estava pensando, é tão gratificante, não, quando você vê o público... Receber, você dá. Eu falo para eles, gente, agora tudo que nós fizemos atrás não vale nada se a gente não trabalha agora essa troca ali, né? Esse acontecimento, né? Que é o estar em cena, né? Com alguém ali disposto a ouvir tua história, né? O que a Lara está sentindo falta no momento, por conta dos projetos cinematográficos, do palco. Faz falta, né? Faz falta. Ainda mais para quem já esteve. E o problema é que se fica muito tempo sem, eles começam a ficar com medo, né? Sim. Todos os meus amigos atores que bombaram no cinema, e não são poucos, assim, no audiovisual, eles ficam muito receosos de voltar pro palco. Mas ao mesmo tempo, é tanta necessidade, e o palco começa a ficar tão mistificado, que para voltar é tanta exigência que acabam não voltando. Exato. Porque começam a se exigir muito, né? Desse lugar que tem que ser um lugar de experimentação, de se permitir o erro, de troca. Né? É que o palco ficou glamourizado como a própria televisão e o cinema, né? Sim. Que falta esse lugar da performance, desse permitir isso.
É engraçado porque eu estava pensando, quando a gente falou de performance, eu me lembrei do Tadeusz Kantor, que era um diretor polonês, né, do Kriko 2, e que tratava muito de assuntos da Segunda Guerra Mundial e o impacto sobre a vida e a morte. E eu assisti a uma peça dele chamada Qu'il crève les artistes, que morrem os artistas, lá em Beaubourg, em Paris. E eu não sabia quem era esse homem, mas ele trabalha muito com embalagem, composições, arte plástica, atores. Mas cada ator dentro da companhia é também diretor, é também músico, é também marceneiro. E aí, bom, o espetáculo começa a acontecer e em algum momento tem um homem lá sentado na plateia que desce e que vai para o palco e que começa a mexer com um móvel, com uma coisa, que fala baixinho ao ouvido de uma atriz e depois que sai, depois que volta. Isso me marcou profundamente. E esse homem quem? É o diretor? Ele era o diretor, o próprio Tadeusz Kantor. Ou seja, ele pinta a obra, ele deixa aberta. Toma um distanciamento, mas ele pode entrar, penetrar, interferir quando ele está sentindo a necessidade de. Isso eu achei fantástico, porque estava rompendo, brecheando, né? Estava rompendo com a quarta parede. E eu vejo que dentro do meu trabalho junto aos jovens, assim, é muito presente isso, essa dinâmica. Poder mexer, poder tocar, poder vestir, poder... hoje, por exemplo, eles vão fazer de novo, eu vou colocar umas novidades. Você sempre está ali, presente. Para manter vivo. Para manter vivo. Eu tenho medo de teatro. Eu tenho medo do teatro chato. Eu também. Eu também. Por isso que eu ando falando que eu tô achando tudo um pouco cafona. Quando eu digo cafona é porque realmente eu mesma tenho achado chato. E aí eu fico triste. Eu vou ao teatro às vezes morrendo de medo, entendeu? Putz, será que eu vou gostar? Se eu não gostar, como é que eu vou fazer depois? Geralmente a gente conhece quem tá em cena, né? Alguém. E aí eu vou falar que depois eu quero gostar. E aí ficam aquelas coisas herméticas, sabe? Fica muito hermético. Sim. E aí perde previsível. a vida. Aí perde essa vida, né? Claro, por exemplo, Tom na Fazenda. Não sei se você viu Tom na Fazenda. Eu adorei, porque eles têm dentro deles uma vitalidade que, por mais que se repita todo dia aquele espetáculo, eles conseguem ter uma força vital tão grande que é impactante. Sim. Né? É das últimas coisas impactantes que eu vi, sabe? Mas... tenho visto, mas impactante enquanto performance, no sentido teatral. Mas eu tenho visto poucas coisas que me arrebatam, que mexem comigo, que me tiram da minha zona de conforto, que me fazem pensar ou sentir algo que eu não tinha pensado ou sentido, sabe? Mas me diga o que você come, o que você lê, quem você namora, aonde você viaja, eu te direi... Quem você é. Quem você é. Né? De fato, se você se alimenta somente de seriados, por mais delicioso que seja e vicioso que seja, sabe, a gente vai abordar uma obra e então é Dom Juan, eu vou ver o filme com o Johnny Depp que fez Dom Juan. Meu amigo, pode até ver, assistir, mas a busca ela vai ter que passar por outros caminhos, né? Pois é. E aonde estão essas referências, né, para esses jovens de hoje, se eles não tiverem contato com isso? Assim? Sim. Mesmo dentro desse Brasil enorme, a gente tem muito pouco contato com o que de fato está acontecendo em Recife. Entendeu? Com o que está acontecendo no norte do Brasil, no sul. A gente não tem muito contato. Então acho que é quebrar essas barreiras mesmo e a gente se misturar mais, entendeu? Se embolar mais. Porque eu acho que tem um caldo brasileiro que a gente ainda não mergulhou nele, sabe? E eu acho que a gente pode ainda muita coisa aqui, tirando daqui, dessa nossa terra, sabe? Seja em Alto Paraíso de Goiás, por exemplo, que eu fui agora, que é um lugar que é todo de cristais por baixo, e cachoeiras e tal. É incrível, né? Porque é uma cidadezinha que é uma rua só. Você conhece Alto Paraíso de Goiás? Não. É uma rua só, na verdade, né? Tudo acontece em torno daquela rua. Mas são tantas manifestações artísticas que tem naquela única rua, sabe? É a congada, é o Congo, são o pessoal que mexe com cristais. Assim, não para de acontecer coisa todos os dias da semana.
E eu acho que a gente tem um potencial para ser um país que não é só aquela rua, que é tudo assim o tempo todo. A gente quer andar pela rua e ver alguém fazendo uma dança e ver outro cantando um negócio, né? Esse é um país que era para isso, né? Pra gente ver esses jovens se manifestando artisticamente em tudo quanto é lugar. Mas a gente está gerando gerações de jovens que acham que só podem se manifestar dentro dos palcos, nos estúdios, atrás das câmeras. Eu acho que isso a gente tem que quebrar um pouco, porque é dolorido, porque esse artista é um artista que fica um pouco escravizado de alguma forma, porque ele depende de um convite, né, para estar num palco de um teatro ou numa televisão, né? Mas agora tem uma coisa que para mim eu não consigo entender, é Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem tantos espaços incríveis para proporcionar manifestações de dança, de teatro, de circo, festivais ao longo do ano, sem parar, do Arpoador à Lagoa, passando. Tem cada espaço mais incrível do que o outro. Os trabalhos que a gente conduz aqui poderia... Esse trabalho agora, tudo nasceu de um caminhão, tem um frete. Eu não posso contar, você vai ver depois. Mas o caminhão abre, o conceito, o caminhão abre e vai tirando tudo de lá e monta o teu espetáculo. Poderia fazer isso lá no Hotel do Flamengo. Só que não acontece. Porque não tem uma política que trabalhe com inteligência a cultura e a generosidade que pode proporcionar isso, né? Pelo contrário, asfixia o nosso... Por isso que eu acho que cada vez mais nós temos que nos posicionar e tomar as ruas enquanto artistas, sabe? Tomar as ruas. Sim. Eu acho que a gente não tem que ficar pedindo permissão para tomar a rua, para fazer arte. Sim. E a Tânia Alice faz muito isso, né? Claro que ela pede as permissões da prefeitura, etc. Mas não tem muito como te negarem, né? Você vai se manifestar artisticamente, você vai parar o teu caminhão num lugar onde um caminhão pode parar e sacar as coisas e começar a fazer arte... do jeito que estão as coisas, é capaz de você ir parar na cadeia. Se eu faço isso no Lago das Neves, mas tem que se posicionar, você tem razão. Mas tem que ousar. Eu acho que uma das coisas que tem que falar bastante para os jovens, assim, os grupos, as escolas, os ateliês, as oficinas que você frequenta, aproveitar também o espaço para começar a criar pequenos núcleos. E com quem eu me identifico? Exato. Com quem eu poderia escrever, elaborar um número, um sketch, montar um coletivo. Eu também, talvez por preguiça, por se acomodar facilmente, eu sinto que pessoas jovens assim que frequentam a universidade de teatro, de formação, uma escola como essa, não sou muito provocado para criar esses grupos. Porque eu acho que a gente está entendendo, acho que as próprias escolas estão entendendo que as coisas estão mudando, né? E apesar da mudança sempre vir a partir dos jovens, parece que precisa de um aval nosso, né? Para se apoderar da mudança, né? Então acho que a gente está num momento de olhar um pouco para essa juventude de um outro patamar, de um outro prisma, assim, sabe? Essa juventude precisa ir para a rua, precisa poder criar com o que tem, precisa, isso que você falou, saber se juntar e fazer seus coletivos e criar suas coisas, porque o mercado está cada vez mais difícil, assim, né? Nesse momento, então, nem se fala. Mas, se você junta teu coletivo e provoca alguma coisa ali dentro, você se independiza de mercado, entende? Se a gente fica esperando o mercado para ser artista... Nunca artista esperou o mercado para ser artista. É isso que eu acho que a gente está conversando desde o início, né? Acho que ser artista é uma necessidade. O mercado é uma consequência, né? Essa expressão é muito legal. Nem se fala, né? Poderia ser o nome de uma performance, o nome de um coletivo, de um grupo, o nome de um ato, né? Artístico, político na rua. Nem se fala. É verdade. Não é? Não é? Por exemplo, o set que a gente vai acabar indo para algum lugar, né, e a gente quer fazer performance, e a gente quer fazer uma instalação, eu já pedi, por exemplo, para as meninas começarem a buscar o que a gente tem de teatro, de semi-arena aberto. Como é o nome disso, gente? Agora me voou o nome. Enfim. O anfiteatro. Anfiteatros, exatamente. Porque eu queria fazer em anfiteatro. Eu, por exemplo, tenho um pequeno anfiteatro ali no centro da cidade, no Rio de Janeiro,
que é perto daquela rodoviária ali, de Menezes Cortes. Aí no meio da rua, assim, tem um buraco. Eu sei. Acho aquilo incrível. No aterro, você já viu? No aterro também tem um espaço assim redondo, tem um círculo. Eu moro perto do aterro do Flamengo. E uns degraus assim para se sentar ao ar livre. Então. César Augusto me falou, nossa, ainda quer fazer uma coisa lá. E Araxá, que tem um teatro que para dentro é um teatro de seus 350 lugares. E para trás, abre a parte de trás do teatro inteira e você tem um gramado alto onde as pessoas ficam sentadas. Onde é isso? Em Araxá, interior de Minas Gerais. Um puta teatro que abre a parte de trás e você faz tudo pra rua, pro ponto de ônibus e pro gramado onde as pessoas sentam. Aqui não tem um teatro desse, gente. Como assim? Né? E a gente não sabe que em Araxá tem um teatro desse. Sim, sim. Então, é isso. Então, provocar essas trocas, né? E enquanto não tem programas de intercâmbio, de bolsas, né? Que possibilita isso, tentar dentro de casa, vamos fazer um intercâmbio entre nós. Você mora onde, Nádia? Eu moro no Recreio e Cachoeira de Macacu. Que uma hora daqui, não? Uma hora Cachoeira de Macacu, 1h30 e o Recreio é perto daqui, mas é longe do centro, né? Não, é que eu estou pensando assim, sabe, provocar, você faz isso, o Alexandre faz isso bastante, já que não existe nacionalmente, fazer isso de maneira caseira. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? A gente vai fazendo isso e vai transformando esses jovens que estão em volta da gente nessas potências que vão levar isso adiante, né? E que vão despertar isso de alguma forma. Sim, sim. Aqui, por exemplo, na Escola de Atores Wolf Maia, eu trabalho com quase quando eles estão se formando. E eu trabalho com curtas feitos em duplas. Mas eu envolvo todo mundo no processo de criação do curta. Então, produção de arte, continuidade, produção, assistência de direção, para que eles entendam como fazer um projeto audiovisual, né? Hoje em dia você tem plataformas como o YouTube que são de graça e você bota teu projeto lá dentro. Então você não precisa ficar esperando, você pode fazer com o celular. Depende também da tua criatividade, né? Eu acho que a Lara e Jafa, não sei se já se encontraram. Sim. Sim. São da mesma turma, tô te dizendo. Mesmo grupo de amigos. Ah, é? O Elimar de... mãe, agora eu vou ver minha turma. Eu me meto ali no meio porque eu gosto. Você se mete? Eu gosto muito, eles me ensinam muito, eu me divirto, eu adoro. Eu também. Mas acho que o Jafa já não se incomoda mais. No início ele achava meio estranho, mas hoje em dia... Muitos foram meus alunos e estão na turma dele. Eu digo, Jafa, antes de você ter um amigo, era meu aluno. Não. A gente se fala por telefone de poucos anos pra cá. A gente fala de assuntos amorosos, familiares e não sei o quê, mas uma boa parte da conversa é profissional. O que você achou daquilo? Eu vi, pai, o que você fez, filha? Lá, não, eu estou em dúvida sobre tal cena. O que você acha? Eu mando ela me manda eu mando os testes. Eu faço para ela. Jafa também me manda e eu mando para ele também. Aliás, ele me dirige, né? Porque hoje em dia ele faz cinema. E assim, a última coisa que eu fiz, que foi sob pressão, e fiz a mulher do Nanini, queria muito fazer aquele personagem, o Jafa que me dirigiu no teste. Teste, né? Que hoje em dia faz self-tape, né? A gente tem que se auto-fazer o teste. Então eu fazia, mandava pra ele corrigia, eu fazia de novo. E ele também, sempre quando ele vai fazer, ele manda pra mim, eu corrijo. E a gente bate essa bola, assim, como atores. Vocês também batem essa bola? Também. Bate o texto, faz de tudo. Os Cidades Afluentes do Riota, que é essa peça do Roberto Paz, essa saga, dirigida pela Monique Gardenberg, a Lara... como também a Gaivota, que o Henrique Dias dirigiu, a Lara sabia, e deve saber ainda, todo o monólogo que a Bel Garcia dava. Eu sou uma gaivota. Não, eu sou... Será que eu sou? Não, eu sou uma atriz. E ela falava assim, ela dizia tudo. Batia o texto com a mãe dela. O Jafa foi meu assistente de direção também, né? No monólogo que o Farjala dirigiu. Eu lembro. Ele ficou aí de assistente de direção. Filho, filha, obrigado a vocês. Obrigado. Sem vocês, não somos ninguém. Gratidão. Gratidão mesmo. Beijo enorme.